Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CyberSabe. Eu sou o Beto, Head de Marketing da CultSec e host aqui no podcast. E tô aqui também com o Cel, Head de Produtos e Segurança na CultSec e host também do nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Não esqueçam de seguir, ativar o sininho, comentar para engajar e assim a gente conseguir manter o nosso podcast sempre ativo com convidados muito especiais, falando de segurança, privacidade e muito mais. É isso aí, pessoal. Bom, e o tema da nossa conversa hoje é o futuro da convergência entre TI, telecom e cibersegurança. E para isso, a gente está aqui com o Jobson Andrade. O Jobson está há mais de 25 anos no mercado de TI e telecomunicações e é fundador da Asterix Tecnologia, que é uma empresa focada em soluções e serviços de tecnologia e telecom. Ele acompanhou desde o começo todas essas mudanças que foram tendo no mercado de tecnologia e de telecomunicações e há 10 anos é empreendedor, sentindo na pele as tomadas de decisão corretas, para que caminho direcionar as decisões de negócios. Então a gente está hoje aqui para conversar, bater um papo com ele. Seja bem-vindo, Jobson. Oh, muito Bem-vindo, Jobson. Obrigado, Céu. Obrigado, Beto. Eu tô me sentindo um dinossauro agora, quando você falou 25 anos. Puta, é verdade. O tempo passa rápido, ele urge, né? E a tecnologia também, ela vai junto com isso. A gente vai seguindo essas novas tendências, né? E acho que a questão aqui é justamente desmistificar, trazer um pouco, né, dessa evolução que ela não parou, né? E não para nunca, não vai parar, eu acredito que isso não existe. E também alertar que muitas empresas no dia a dia ainda estão lá arcaicamente falando, né? Posso citar algumas aqui durante o podcast, mas vamos deixar isso para frente? Não, com certeza. Bom, o Jobson iniciou sua carreira em tecnologia com redes Linux, passou por áreas como segurança, infraestrutura e hoje é CEO e fundador da Asterix Tecnologia. Ele é host do canal Desnudando o Assunto, terapeuta holístico e facilitador patchwork e escritor dos livros A Vida é Extraordinária e Entre Paixão e a Confusão. É isso aí. Que legal. E tem mais ainda. E tem mais? Tá mais. Pô, currículo extenso, né? Currículo extenso. Currículo extenso, cara. Livro aí, né? Pô, legal demais, legal demais. O cara da tecnologia com uma pegada holística, escritor. Eu sempre tive a visão de que, assim, por trás de toda a tecnologia tem um ser humano, né? Uhum. E eu acho que é justamente essa a chave onde a gente vai explorar melhor o que ele tem para ser explorado, né? Acho que o grande segredo da vida é esse, é você extrair o melhor do ser humano e trazer o melhor para o mundo, né? Acho que a gente está precisando disso, né? Cada vez mais. Com certeza, com certeza. Pô, legal demais. A gente na CultSec é suspeito para falar, né? Porque, pô, da área de tecnologia, mas nosso foco 100% pessoas. Legal demais. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre como a interconexão entre tecnologia, telecom e cibersegurança está mudando o mercado e avançando a digitalização de todos os processos dentro das empresas. Legal, e eu acho bacana a gente mencionar que eu venho de uma época que telecomunicações era uma coisa, segurança era outra coisa, TI era outra coisa. Na verdade, segurança mal se falava, né? Então, acho bacana a gente perguntar aqui para o Jobson qual é a interconexão que ele vê entre esses temas, né? Tanto telecom como infra, quanto cibersegurança. E quais são hoje, né, os principais desafios dessa convergência, Jobson? Olha, eu vou falar da minha história um pouquinho, que talvez a gente chegue na sua pergunta, que é a seguinte: eu também sou dessa época de que telecom era uma coisa, TI era outra. E aí telecom virou uma caixa preta que ninguém sabia o que significava nada que tinha ali dentro, né? E aí, do nada, a figura do telecom foi morrendo e o TI obrigatoriamente teve que assumir. Então, virou uma bagunça aí. Então, eu sou da época que telefonia IP, que é onde a gente navega. E aí você já está bem avançado, né? Mas eu estou falando de uma coisa de 20 anos atrás. Mas ainda, eu peguei aqui, 13 anos atrás, telefone IP, a gente estava tentando convencer as empresas que era importante, que reduziria custo, e eles ainda estavam na analógica. Muita né? dificuldade. Você lembra daquele equipamentinho que colocava o SIM da operadora, que nem era legalizado aquilo? O gate SMS.
O gay do GSM. Nossa, antigamente existia aqueles channel banks, né? Que, nossa, o pessoal fazia muita traquinagem ali, tinha muita confusão ali. Sim. Foi onde começou a Anatel bloquear, né? A Anatel começou a entrar, que eu acho que é um dos órgãos mais sérios que tem hoje no Brasil, é a Anatel, que eu vejo que funciona. Não sei se é porque eu trabalho diretamente com ele, mas todo dia eu recebo e-mail. Bloqueia isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, assim, eles são extremamente sérios, né? Então, atende o usuário e também as telecoms, né? A Asterix hoje é uma empresa de telecom, então a gente tem licença SCM, tá? Então, serviço de comunicação multimídia, né? Então, toda essa parte a gente está aí já há muito tempo no mercado. A convergência, né, dos aparelhos físicos, né, e essa evolução para o mundo, né, do analógico para o mundo IP, vou te falar, Céu, ainda existe muito esse analógico, né? Eu sou da época de instalar FXS, FXO, sabe o que é isso? Sabe? Que Trabalhei é o ramal. Trabalhei com isso? Sim, trabalhei. Eu não sei. Não? PBX, PBX. FXS é o ramal, que seria o usuário, né? Que colocaria lá o físico, né? Porque você não tinha aparelho IP, era muito caro, né? Então você usava o mesmo endpoint, só que você usava uma placa de conversão. E o FXO, onde se ligava a linha. Né? E aí tem os gates E1s, na verdade, antigamente era placas E1s, né? Eu cheguei a encontrar chinês para fazer compra, não cheguei na China, mas eu encontrei eles aqui em Equador, porque a gente, em 2010, 2011, a gente importava algumas placas de E1. Porque era muito caro. Um E1 naquela época custava hoje, na faixa, convertendo, na faixa de 7 mil, 8 mil reais um E1 para 30 canais. Então tinha placas de 2 E1s, de 4 E1s. Então assim, era muito dinheiro que rolava. Hoje isso aí também já acabou. Hoje a gente já tem totalmente o mundo... Hoje é Teams, né? SIP, né? Teams, WhatsApp. SIP, né? O pessoal usa muito SIP, porque o Teams tem uma questão de licença. Ainda é muito caro para o usuário. Então, acho que depende muito do negócio, né? Depende muito do negócio, né? Depende muito do negócio. Aí a gente vai partir para um outro caminho que a gente vai chegar lá, que é o mundo do Omnichannel, né? Que é o que tem hoje de melhor. Mas ainda existe muitas empresas que ainda estão presas. Por quê? Tem um legado, tem um parque muito grande, tem um investimento muito grande, tem um mantenedor muito, assim, atento ao negócio, porque não pode parar. Eu falo de bancos, eu falo de hospitais, eu falo de empresas onde tem uma necessidade gigantesca de uma telefonia, né? Call center também. Call centers, né? Call centers também. Hotelaria, muito. Hotelaria. Então, assim, tem um mercado de telecom puro ainda que é muito latente, ele é muito existente e ele é muito necessário. Todo mundo fala assim, hoje ninguém fala mais. Sim, as pessoas não gostam de falar. Mas as pessoas Mas você acha que agora se fala dentro de um conceito mais guarda-chuva? Então, a telecom como parte da TI, não a telecom, só a telecom? Eu acredito que o TI já absorveu o telecom. Né? Pelo menos assim, o que eu vejo hoje dentro das empresas onde a gente atende, o TI incorporou o telecom dentro. Porque tudo virou dados. Né? Antigamente, ele era analógico, ele era físico. Hoje já não existe mais. Ele está tudo dentro do protocolo TCP/IP. Se a gente pegar a telefonia IP, tá aí. Você conecta um celular aqui com um softphone falando em qualquer lugar no mundo pela nossa internet. Então, existe aí onde entra a questão da segurança. Exatamente. Acho que em vários sentidos, até de processos, né? Sim. Porque antes a gente falava muito de atendimento, call center, etc. E eram passados dados pessoais e a única razão que a ligação era gravada era por uma questão de auditoria de qualidade, né? Sim. Dentro da empresa. E hoje, até a questão de anonimização. Hoje você liga para fazer um atendimento, você nem precisa passar teu CPF completo, né? Às vezes só os primeiros dígitos ou os últimos. Então, acho que bem interessante esse ponto que você tocou. Onde essa convergência de segurança entra com telecom? Porque com TI... acho que a maioria das pessoas entende ali, bem claro ali, proteção de redes, tudo mais. Mas e em telecom? Telecom existe hoje o seguinte, antigamente dentro do mundo de telecom, existia o que o pessoal, eu conheci uma pessoa dessa época, ele é mais dinossauro do que, acho que nós aqui, que ele fazia o som da boca e de DTMF, sabe o que é DTMF, né? Quando você digita tem um código que manda lá para o telecom e tal. Então, o pessoal antigamente invadia bancos,
Invadia bancos pela telefonia. Mas, Como? assim, Conta pra gente. Então, era assim, eles digitavam códigos, que esses códigos eram códigos de configuração do PABX, e discavam para os clientes usando como se fosse o número de lá. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar lá um 3003, hoje 3003 é muito avançado, mas vamos pegar um 33200020, por exemplo, que é o número padrão do banco, e aí tem o DDR. DDR é aqueles números que são sequenciais, então o cara tem lá 30 canais e ele tem lá 100 DDRs. Então o pessoal invadia o telefone através de códigos, ele discava para o banco, digitava códigos, às vezes o cara digitava o pound, que é o jogo da velha, e segurava, ele pegava uma linha do telefone lá do banco e discava para o cliente. Nossa. E aí o cliente olhava o número e falava, nossa, é o banco me ligando, e fazia o que ele queria. É tipo um spoofing de telecomunicações. É um handshake de 3 vias, basicamente, né, um spoof mesmo, com a telefonia. Isso aconteceu recentemente, eu acho que eu posso falar aqui, não tem problema, na telefonia já moderna, né, na telefonia IP, na época que o Moro foi, né, acho que pode falar isso aqui, se não puder também vocês cortam, o Moro foi receber uma ligação com o número de telefone. Isso é público, né? Isso é público, é geral, isso não é mais não é mais velado. Então, ligaram com o número de telefone. Dentro da telefonia, IP, é dados. Só que hoje é proibido, porque a Anatel soltou uma portaria dizendo que é proibido. Se você, como telecom, discar para um número igual ao número de que não for dentro da tua rede, ou de uma rede terceira, ou dentro de uma rede homologada que tem uma licença STFC, cara, tu é caçado. Mas existem empresas que vêm de fora para cá e que utilizam a nossa rede e faz o que quer. Sim. Então, isso ainda existe. Essa questão de segurança dentro do telecom ainda existe. Só que, assim, antigamente eles faziam dessa forma, né? Antigamente, eu sou da época do orelhão de ficha e sou da época do cartão, sabe o que é cartão, né? Sim. Então, existia várias mutretas que o pessoal discava e ficava discando para onde quisesse, né? Utilizando a rede antiga Telesp, né? Então, da mesma forma que o pessoal fazia, entrava dentro das centrais públicas, né, que é onde tem essas convergências físicas, né? Então, tem lá a Anatel, que é o órgão, e tem vários operadores. Então, tem TIM, Vivo, enfim, whatever. E todas elas convergem através de tráfego, né? Então eu mando o tráfego para você, você manda, depois a gente faz uma tabelinha lá do que eu mandei, do que você mandou, e a diferença você paga. Isso era antigamente. Hoje você tem um custo fixo e você manda à vontade lá a quantidade de chamadas. Naquela época, e ainda existe isso hoje, o pessoal puxava um fio e era uma extensãozinha ali, um puxadinho, como o pessoal faz hoje com a internet, né? E eles faziam essas extensões para discar aleatoriamente, grátis, né? Hoje, isso convergiu, né? Mas a preocupação da segurança ainda ela é tanto física, né, quanto lógica. Então, por isso que o TI assumiu o telecom, porque eu sou da época do Linux, né? Então, assim, a nossa telefonia rola hoje em cima de open source, né, que é uma tecnologia. E eu sou da época de segurança em cima de IPchains, IPT. Você trabalhou com isso, né? Trabalhou? Loucura. Eu tô 13 anos aí no mercado, 13, 14. Então, eu fazia Faro em cima de IPchains. IPT, Na verdade, Faro era para fechar a VPN, né? Era para fechar VPN. Conhecia poucas empresas que ativavam licença de proteção no Faro, assim, era muito raro. Era muito raro. Porque era caro também, muito mais caro. Muito caro. E ô, Jobson, me diz uma coisa. Dentro do mercado aí de telecom, as empresas já buscam alguma coisa nativa de segurança nas soluções que são entregues em telecom? Ou você não vê muito esse movimento ainda? Eu não vejo muito esse movimento porque isso é meio que deixado para a decisão do TI. Porque como o pessoal do TI já tem essa questão
dá segurança, tudo. Então, às vezes, os decisores não têm esse conhecimento. Entendi. Então, o TI é o cara que se preocupa com questão de segurança, né? Mas falando hoje numa solução de telecom moderna, né? Vamos falar assim, 100% IP, hoje a gente você fecha a rede, você tem uma preocupação já, isso dentro do nosso desenvolvimento, né? Então, quando a gente desenvolve a nossa solução, a gente já tem uma camada de proteção. Por exemplo, hoje dentro da nossa solução, se você tentar o seu ramal com a sua senha errada de um número que não é conhecido, ou de um número IP, eu digo, não é conhecido, testou a primeira vez, errou a senha, a segunda vez, na terceira ele bloqueia e vai bloquear a comunicação, né, que já é uma camada de segurança do próprio sistema. Né? Aí fala, não estou conseguindo, você errou 3 vezes, aí você tem que ir lá desbloquear. Então, hoje o pessoal dentro do sistema já tem esse acesso, já tem um alarme, né? Então a gente já consegue prever alguns comportamentos, né, que são humanos, né, para que aquilo não aconteça. Dentro de um ambiente de telecomunicações, quando a gente fala isso dentro de um ambiente falando de um call center, né, aí você tem um outro tipo de usuário, que é o usuário malandro, aquele cara que, desculpa falar a palavra, mas é um usuário que está ali no dia a dia, ele vai ser o melhor cara para treinar o teu sistema. Porque ele vai te ensinar todas as falhas que são possíveis. Toda brecha que ficou, essa pessoa achou. Exatamente. E aí é justamente onde você vai construindo a experiência para poder pegar essas falhas e sempre implementar melhorias. Né? Que é justamente a constância da evolução das telecomunicações, da segurança, né? Então, por isso que eu admiro bastante a CUTSEC, porque tem essa conscientização do próprio usuário. Né? É treinar o usuário para que ele não clique errado, para que ele não faça errado, para que ele seja ensinado, não de uma maneira usando cabresto, não é isso, mas é no sentido de educação. Né? Acho que esse é o que o ser humano, que eu vejo dentro das empresas, precisam de educação. Às vezes ele quer utilizar, mas ele não sabe como. Sem dúvida. Porque ele não é treinado. Eu tenho uma analogia que eu acho legal. A gente pensa muito... A segurança como um todo é algo muito novo, né? A gente pensando em tecnologia e tudo mais. É um segmento novo que nem todas as empresas estão olhando ainda com a atenção que deveria. A gente, desde pequeno, aprende que você não deve conversar com um estranho na rua. Sim. Mas... pela segurança ser algo novo na nossa sociedade, a gente não tem essa formação de base na escola, a orientação dos pais, esse tipo de coisa. Então, tem muitas coisas que às vezes parecem ser muito básicas e que parece que é chatice, que, como você falou do cabresto, parece que tá querendo limitar, restringir, mas não. São coisas realmente que são alguns básicos necessários que não são falados, né? E que as pessoas às vezes não conhecem de fato. Eu acho que a segurança dentro das empresas, da maneira com que a gente conhece algo novo, a segurança, no geral, ela é intrínseca do ser humano, né? Sim. Então, a gente fala ali de períodos antes de Cristo, tem indícios ali de criptografia, principalmente para questões de guerra, né? Segurança física, vigilância, codificações. Então, a gente tem a segurança como algo parte do que é a humanidade e o ser humano, só que pouco falado estruturalmente na parte educacional de como que a gente pode utilizar isso nos tempos modernos para nos proteger e proteger também o negócio, né? E trazendo um pouco para a questão de negócio, a gente ouve muito falar sobre riscos e eu queria saber um pouquinho do Jobson em relação a riscos. Quais são os riscos ali intrínsecos à questão de telecomunicações no que tange segurança da informação e TI no geral? E se esses riscos também estão atrelados às empresas não convergirem todas essas questões tecnológicas dentro, talvez, da mesma gestão ou dentro da mesma área e cada um trabalhar muito separado ainda. Então, quais são os principais riscos? Um, você já mencionou muito bem, né, que é o risco humano, mas quais outros você enxerga? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que com essa evolução e o ser humano, ele tem uma questão mental de querer só apertar o botão. Né? Então, ele sempre vai buscar uma solução que seja a solução ideal, que encha os olhos dele. Né? Mas ele não pensa
nessa questão da educação, ele não pensa na questão da segurança, ele quer que resolva o problema dele, simples assim. Tá? Mas ele não sabe, e ele não pensa, e ele não tem, às vezes, nem conhecimento para poder mensurar se aquilo vai, de fato, resolver ou vai gerar um outro problema. Né? Então, Você acha que tem uma briga ali entre, por exemplo, o CEO ou o CFO em relação à prioridade? Então, eu sou uma empresa que quero vender mais, sou um call center, por exemplo. Eu quero vender mais. E aí a segurança é deixada de lado nesse aspecto? Eu vejo muito isso acontecer no mercado, porque um quer número, o outro quer resultado. Né? E os dois e a segurança quer segurança. E a segurança quer a segurança e vai ficando, às vezes, para um segundo momento. Né? Então, voltando um pouco, as pessoas querem resolver, né, a solução, não importa o que vai ser. Vai um produto, ele é bonito. Cara, ele é bonito, ele é apresentável, o usuário gostou, ele é de user-friendly, né, que a gente usa, né? É legal? É legal isso, é importante sim, né, que tem uma figura de UX aí que precisa estar inserido dentro dessa área de desenvolvimento, dentro dessa comunicação entre o usuário fazendo essa interface. Porém, a questão da segurança, ela precisa ser mostrada, ela precisa ser conscientizada. Acho que essa é a palavra que a gente está buscando para poder ser, vamos dizer assim, ser agregada ao negócio. Né? Porque sem a segurança, você pode estar achando um outro problema, que às vezes isso só vai aparecer lá na frente e vai gerar um problema que eu já vi acontecer. Eu achei legal que você falou de a segurança, ela não é vista, né? Ela não é vista. Então, as prioridades dificilmente são naquilo que não é visto. Que a parte de fora do que você está fazendo enxerga, vê valor e tudo mais. Você vê por exemplo, o que você estava falando de você entrar em algum portal, qualquer coisa que seja com uma usabilidade muito boa, com UX, UI muito bem desenhado, te passa credibilidade e você não tem a menor ideia do que tem ali por trás. Então, muitas vezes as prioridades são, não, vamos resolver, tem que botar no ar, tem que ficar bonito, vamos lá. E a segurança depois a gente vê. Ela só é vista quando falha. Né? Só quando exatamente. Eu sempre digo assim, eu uso uma analogia que é assim, né? A gente tem aquela figura do arquétipo do mal, né? Que é uma coisa feia, que é uma coisa chifruda, enfim, cada um tem um arquétipo aí, diferente da sua crença, enfim, não estou aqui para falar disso agora, mas a gente pode entrar nesse mundo que eu adoro. Mas, na verdade, não. Na verdade, o que não é, vamos falar assim, o que não é bom para aquele momento ou para o negócio, ele é bonito. Geralmente ele é atrativo, geralmente ele ele chama muita atenção. Né? A gente vê isso todos os dias por aí. Fazendo essa analogia, não é visto, não é conhecido, não é ensinado, não é praticado e não é mensurado o risco antes dele acontecer. Né? E assim, as pessoas faltam realmente conhecimento, eu vejo assim, eu vejo dessa forma, falta conhecimento nessa parte e comunicação, falta de conversar, colocar as áreas responsáveis ali, decisores, né, e seja mostrado, né, que seja transparente a coisa. Eu sempre gosto dessa palavra de usar a transparência, né? Então eu vejo que é isso. Não, com certeza. E a gente vê agora com a transformação digital, a forma com que as coisas têm acontecido, cada vez mais a gente fala de IoT, de aceleração de processos, computação em nuvem, esse tipo de coisa, né? Como que você acha que a segurança da informação é impactada nesse processo de transformação, ainda pensando para dentro de telecom? Olha, Beto, isso já é um mundo existente, né? Hoje, assim, a gente tem ambiente todo em cima de Tier 3, né, que são data centers com níveis de segurança altíssimos, tanto de redundância de links, de dados, até mesmo de energia elétrica, né? Os ambientes são todos redundantes, né? A gente está falando de cloud, de computing, é uma outra pegada. Mas essa segurança, ela não é vista. Porque ela é simplesmente, mais uma vez, ela é terceirizada. É responsabilidade do TI. Ninguém quer assumir a bucha. Né? Antigamente, telecom, você tinha marcas de mercado. Não, eu vou colocar ali porque o CEO ele só queria
ter alguém que defendesse ele. Ele queria que, olha, não, mas eu comprei a marca X, eu comprei a marca Y, né? Porque ele não queria assumir. Né? Aí hoje o custo ficou inviável, né? Eles têm um parque gigante que não tem mais atualização, não tem mais intercomunicação, né? Para fazer um upgrade de tecnologia fica estrondosamente muito mais caro, milhões e milhões e milhões. Eu já tirei do mercado algumas marcas gigantes, assim, que o cara olhava e falava, meu, vou fazer uma pergunta real. Pô, esses 4 servidores aí, 2 de redundância, 2 de banco de dados também redundante, vai dar conta? Eu falei assim, eu vou embora, eu vou dormir, pode ir também. E até uma questão de infra, né? Eu estava muito numa época, trabalhei muito com hotelaria, né? E a maioria dos hotéis famosos, grandes hotéis, ainda estavam com telefonia analógica, né? Sim. E a questão de você fazer a mudança para telefonia IP impactava toda a infraestrutura do hotel. Então, você imagina parar andares e andares com barulho todos os dias para mudar cabeamento. Nossa. Então, o quanto de dinheiro um hotel parado não perde e perderia tendo que fazer uma reforma grande, estrutural, nas paredes, nas tubulações, etc. Barulho, que hóspede que ia querer ficar. E a maioria dos hotéis de negócio, que eu trabalhei muito com hotel em São Paulo, então hotéis que ficavam executivos, que precisavam fazer reuniões, etc. Então eu peguei muito projeto tenso nesse aspecto, né? Que precisava mudar a infraestrutura física do hotel. E muitos hotéis demoraram muito para fazer isso. E quanto mais eles demoravam, mais cara a conta ficava, né? Mais cara a conta ficava, mais cara a conta ficava. E teve toda essa movimentação. Aí, obviamente, né, novos hotéis que foram surgindo, principalmente ali na época das Olimpíadas, eu peguei muita construção de hotel na época das Olimpíadas, já era embarcado telefonia IP no projeto, né? Só que eu vejo isso até hoje com outros tipos de estrutura, né? Até a nível hospitalar, sistemas que já estão programados. Entra muito em OT, né? Então, a gente tem maquinários e máquinas que estão ali dentro de um servidor antigo, que não recebe mais atualização e que, às vezes, se parar ou trocar, fica caro, inviabiliza o negócio. Então, trazendo também essa questão de inviabilizar o negócio. Como que você acha que essa transformação digital que o Beto mencionou pode ser executada de maneira balanceada, a ponto de não impactar diretamente o negócio, não fazer o negócio parar, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. No início da nossa história, a gente fez muito projeto pegando justamente o cara, mas tem um parque aqui com 300 ramais, para colocar aparelho para todo mundo vai ser muito caro, é inviável. Tá, tem um meio termo, só que aí ele queria uma funcionalidade. Ele queria uma funcionalidade, por exemplo, de uma URA inteligente, uma URA, sabe, sem aquela padrão, diz que 1 para aquilo, 2 para aquilo, não, uma coisa mais elaborada. Então, a gente desenvolveu, nada que nós desenvolvemos, mas nós estudamos muito isso e fizemos bastante, e ainda existe até hoje, que é um modelo híbrido. Tá? Então, o que a gente faz? A gente interconecta lá na frente o nosso equipamento, né, que é IP, então faz a migração, ou às vezes utiliza Gateway. Geralmente hoje é muito fácil de fazer uma portabilidade de um ambiente que está em cima de físico, analógico, em cima de E1, por exemplo, para SIP. Você faz isso tranquilamente com as operadoras. Estou falando aqui de São Paulo, tá? Em outros lugares também isso já é bastante comum. Então, assim, nós temos a convergência, que é essa convergência, a gente se conecta no nosso equipamento primeiro, aí você faz todo o tratamento, né, toda a inteligência ali dentro, e o que for para os ramais, você interconecta como se fosse a operadora para a central, tem umas mudanças, lógico, de programação na central, e utiliza o mesmo parque. Com o andar do tempo, o crescimento, vamos imaginar assim, acontecia bastante quando a gente pegava aquelas HiPath da vida, Siemens, um Cisco, que já estava no limite. E o custo de ampliação era altíssimo. Eu peguei muito Nortel.
Nortel também, muita coisa assim. Tem várias marcas aí, né? Então, assim, o custo para trocar o equipamento todo era muito alto. Então, a gente fazia Telefone é caro. Isso é uma coisa que Hoje eu... já barateou bastante. Na época, telefone IP era um custava absurdo. uns R$1.000. Hoje Um absurdo, um absurdo. 250, R$300, em média. Mas assim, pensa num hotel, por exemplo, que a quantidade tem... que tem, né, de telefone, é verdade. Tem muita solução para hotel que a gente já fez em cima de Wi-Fi. Melhorou a questão da rede do Wi-Fi também, com esse tempo aí que foi amadurecendo. O Wi-Fi foi melhorando e foi aparecendo também no mercado outros tipos de equipamentos que conectam em cima de Wi-Fi. Então, você tem um aparelho que tem uma base e dali ele conecta no andar inteiro. Então, você usa a mesma rede Wi-Fi. Então, melhorou um pouco da infra. Você não tem que mais quebrar, passar cabo, nada disso. Isso viabiliza alguns lugares que tinham questões extremamente ultrapassadas ali a conseguir atualizar sem ter um custo tão excessivo. Custo elevado. E aí, a expansão você faz em cima do ambiente novo, do ambiente IP, e com o tempo ele vai fazendo o desligamento. Vamos tirar esse ambiente aqui. Tá, vamos colocar. E assim, faz um crescimento on the fly, que a gente fala, né? Então, fica o ambiente lá convivendo, né? E com o tempo ele vai migrando para o ambiente até virar 100%. Né? Isso é uma coisa muito comum que acontece, principalmente que algumas empresas precisam de funcionalidades específicas que o ambiente lá fica muito caro fazer uma atualização, ou que às vezes o ambiente físico já não dá. E o risco também, porque já está funcionando, não mexe, o time está ganhando, não mexe. Vamos criar um paralelo. Eu já vi acontecer também ambientes totalmente apartados. Não, isso aqui é call center, vamos apartar, isso aqui é administrativo, vamos apartar. Tá, mas e como é que fala um com o outro? Dá para falar. Você coloca um gateway no meio e comunica. Mudando um pouquinho de assunto, numa curiosidade que eu tenho muito grande aqui em relação à telecom, antes, né, pouco tempo atrás, a gente conseguiria comprar chip em qualquer lugar. Você ia numa banquinha, comprava chip, cadastrava qualquer coisa e conseguia usar. Né? Ainda dá, alguns lugares antigos ainda dá, mas muito mais difícil, se dificultou esse acesso a comprar chip. Você não sai mais do metrô e tem gente oferecendo chip, né? Se dificultou, hoje tem um processo, né? Recentemente agora com a adesão aí do chip virtual, o processo, por exemplo, para eu colocar no meu celular, eu tive que ir na operadora, fazer reconhecimento facial, assinar, enfim. Ficou um pouco mais difícil fraudar ali o processo, não impossível, mas a gente tem dois cenários. Acho que o legado da galera que tem os chips antigos ainda ali, que usa muito para fraude, e o agente malicioso dentro da operadora que faz a troca de titularidade ali com o SIM swap. Como que você tem visto que as operadoras têm trabalhado esse tipo de fraude, principalmente de troca de titularidade de chip? Olha, eu sou dessa época também, né, de comprar o chipzinho. E o chip, antigamente ele já vinha com número. Você comprava, você até escolhia o número ali, porque já vinha na etiqueta, né? Então, com a evolução, hoje você tem que fazer uma autenticação, geralmente por CPF e tudo. Mas a figura, a gente sempre vai bater na figura humana. Sempre vai bater no ser humano. E o ser humano, ele tem a malícia, como todo mundo, né? Ele quer uma vantagem. Todo mundo quer alguma vantagem. Né? Como a gente estava falando hoje de manhã, né? Não existe almoço grátis, né? Não existe isso, né? Isso é um ditado. Né? Existe alguns almoços grátis, mas de alguma forma o ser humano vai se sentir devedor de alguma maneira. Né? A não ser que seja uma troca, hoje eu pago, amanhã você paga, está tudo certo, mas você precisa ter um nível de relação. Né? A figura dentro das telecoms que tem má intenção sempre vai existir. Eu acredito que sempre vai existir. Né? Mas é justamente aí, a evolução do crescimento, o conceito do pêndulo, sabe? O conceito do pêndulo, né? Até ele se equilibrar, ele vai bater para um lado e vai bater para o outro. Né? Então, dos dois lados vão ter gente reclamando. Aqui deu defeito, não, aqui deu bom. Aqui deu defeito, aqui deu bom. Então, é por amostragem que eles vão pegando esses usuários mal intencionados, são funcionários, geralmente, de telecoms, e que, antigamente era um mercado muito maior. Hoje está cada vez mais restrito.
né? Mas aí entra numa outra questão, que é o RH, o treinamento, a segurança do próprio sistema que eles aplicam lá dentro, né, das telecoms, que é um nível de falha também. E hoje você vê que existe alguma forma, a gente vê muito golpe acontecendo por celular, por ligação, esse tipo de coisa. Existe alguma forma que as operadoras conseguem, ou que em alguma tecnologia dentro de telecom você consegue mitigar esse tipo de golpe? Olha, Beto, vou ser bem honesto para você. A nossa rede aqui no Brasil, falando especificamente no Brasil, ela veio herdada lá de fora, né? Você sabe disso, né? Tudo que é velho, os caras reformam e põem aqui para cá. Bota pra cá. Né? E coloca para cá para a gente utilizar. Porque aqui é o melhor laboratório que existe para os caras evoluírem lá fora. Né? Então, assim, existem falhas, sempre vai existir. Né? Hoje, com o IA, né? Então, os caras estão ligando para as pessoas por voz, por imagem, se passando por um familiar pedindo dinheiro, enfim, fazendo absurdos aí, que eu não vou entrar nesse, né? Que entra na questão de segurança. É difícil você precisar, e aí acho que é mais a área de vocês, dessa área de segurança, precisar o que o usuário está fazendo. Né? Acho que entra em privacidade, né? Como que eu vou filtrar a chamada que você está tendo entre duas pessoas sem um... Mas hoje a gente vê eu recebo algumas ligações que aparecem como spam, a ligação. Então, essa questão do spam, isso existe aplicativos que você instala no próprio celular. Eu também não ligo, não atendo chamada nenhuma que apareceu suspeita de spam, eu já bloqueio o número. Acho que isso é sobre a reputação do número dentro da operadora por quantas ligações esse número faz por dia. Não só dentro da operadora, como dentro desses aplicativos. Então, você denuncia lá, esses aplicativos filtram a mensagem. Então, Ruscall, por exemplo. Vem da operadora, normal, só que passa pelo Ruscall, e como tem muita gente que tem o Ruscall instalado no celular, e esse número vai, com as permissões que você dá para o aplicativo, ele recebe que esse número, não só você, como milhares de pessoas estão recebendo ligações desse número. Então, tem o RIA também, que é um outro aplicativo. Bastante. Mas isso não evita golpe, evita muito... evita a questão de propaganda, né? Mas não evita golpe porque acho que é aquilo que a gente estava falando. A pessoa compra um número. Pior, dá para você usar tecnologias IP, forjar que está ligando do número, que é o famoso spoofing, e fazer as ligações, enfim. Então, acho que aí entra muito a nossa área, que é, já que a operadora não consegue diretamente bloquear uma chamada de golpe, eu acho que teria que ter duas maneiras ali. Um canal de denúncia mais ativo, né? Então, você poder fazer denúncias ali, desse número de SMS eu recebi um golpe. Ou, por exemplo, desse número eu recebi uma ligação do local ali, da cadeia, por exemplo, se passando pelo meu filho e pedindo dinheiro. Eu acho que existe pouco essa interconexão da denúncia para derrubar essas chamadas, né? Essas linhas. E aí acaba sendo utilizada a mesma linha o tempo todo. Mas, muito mais ainda, é um trabalho de conscientização que eu acho que as próprias operadoras poderiam fazer com o dinheiro de propaganda. Com certeza. Eu acho e direcionar. Eu acho que esse é de novo, o filé da história. Porque a conscientização do usuário, né? Essa conscientização de que, olha, esse tipo de chamada é uma chamada que pode ser golpe, isso é suspeito, não é suspeito, né? Ter uma comunicação mais ativa, né, das operadoras com esses números que são bloqueados, né? Porque assim, o que acontece? Se você diz que é do seu número convencional para alguém para encher o saco, o cara vai te bloquear, entendeu? Então, hoje existe algumas operadoras que eles fazem o quê? Eles pegam um range de números e vendem aí no mercado. Então, vão várias empresas que utilizam ele como gateway e sai discando. Na hora que vai bloqueando, ele coloca lá para quarentena e vai pegando números novos, porque o negócio dele é vender. Agora eu tenho recebido muito número que parece celular, né? E tem um outro que você parece o seu número de celular, que são os 5 primeiros dígitos, só muda o final. Cara, isso aí é totalmente...
fake. Esse número não existe. Tá? São totalmente fake. É manipulação de dados. Totalmente manipulação de dados. É possível? Totalmente possível. Tudo é possível, a gente sabe que é possível. Mas é improvável, Mas né? é ilegal até. É até ilegal, porque aquele número não existe de fato. Se você discar para ele, esquece. Ninguém vai atender. Ninguém vai atender. E se alguém atender, pode ser que não seja a pessoa que ligou. Entendeu? E caminhando aqui para o final... Mas já? Passa rápido? Pois é, assim? passa rápido. Acabei de olhar o horário aqui e fiquei triste. Bora lá. Caminhando para o final aqui. Volta, se quiser. Com certeza. Com certeza, fica o convite. Qual conselho que você daria para as empresas que, pensando ali em pequenas, médias e grandes empresas, num geral, acho que o conselho pode ser diferente dependendo do tamanho da empresa, ou não, aí vai da tua resposta aqui. Qual conselho que você daria para as empresas que querem evoluir nessa integração entre as áreas que a gente começou a nossa conversa, que é TI, Telecom e Cyber? Por onde elas devem começar? Eu acho que vem... assim, acho que a gente falou isso várias vezes, está ficando repetitivo, mas não tem como fugir dessa mesma resposta. É trazer a conscientização da cultura de segurança dentro das empresas. Trazer os CEOs, CFOs, a galera ali que são os decisores, a galera do TI, para que eles tenham a conscientização do que é a segurança, né? A segurança, antigamente, existia uma figura, existe ainda aquela figura que é o cara que ninguém fala, né? Porque ele fica pensando em falha e tentando corrigir o tempo todo. Com o tempo, isso foi colocado para appliances, né? Então, o cara fala, não, eu coloco uma appliance aqui, resolvo e, putz, aquela figura foi deixando um pouco de lado. Ele ficava ali só para olhar ou só para fazer alguns tipos de manutenção. Mas a questão da educação mesmo, que eu vejo, da cultura de segurança, precisa ser inserida urgentemente em empresas que indiferem se é pequena, média ou grande. Tá? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que esse é um caminho que não tem volta, não tem como a gente fugir disso. Né? Mais uma vez, está ficando repetitivo, mas Não, parece que a gente combinou, né? Parece um combinado, mas não é. Não tem combinado nenhum. É assim, é cultura de segurança, não tem como fugir disso. Um fato é um fato, né? O fato, ele está aí. Você vê se você quer ou não. Com certeza. E a loucura que a gente tem trazido profissionais de diferentes segmentos, diferentes áreas, sempre converge para conscientização em alguma maneira. De alguma forma ali. Não tem como fugir. Sim. Por isso que eu sempre falei, o ser humano é a chave. Aquele ditado de que assim, conheça-te a ti mesmo, te ajuda a conhecer o outro. Né? Então, por isso que eu não larguei o telecom, porque é o meu dia a dia, mas eu investi em mim mesmo, em autoconhecimento, para poder ter um autocontrole emocional, de atitudes, né? Convergindo para o bem. Né? Essa é a ideia, né? Mas aí tem um ditado que diz assim, não existe nenhuma copa de uma árvore que chega ao céu se as raízes não chegarem ao inferno. Né? Então, assim, conhecer os dois lados, né? Do lado dark, do Dark Side of the Moon, né? Lembra desse disco? Pink Floyd. Pink Floyd. Então, assim, conhecer os dois mundos te traz uma decisão. Ou você vai para um caminho ou vai para o outro. Então, ter o conhecimento te liberta. Né? Então, ter a educação e ter essa cultura de segurança vai te libertar de problemas. Porque cada vez mais o mundo está aí. Né? Antigamente, a gente demorava dias e meses para ter uma notícia. Hoje cai um avião aqui, que está acontecendo bastante, a gente estava falando disso hoje, né? No café. Na mesmo instante, já está a notícia. Segundos, minutos já está. Ali, e tem vídeo, né? O pessoal parece que fica ali Redes procurando. sociais, né? Rede social. Então, assim, os problemas vão acontecer, podem acontecer. Então, você ter essa cultura, você ter essa conscientização dentro das empresas, vai te libertar de vários problemas futuros. Legal. Eu acho que é isso. Legal demais. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos. Você falou um pouco ali sobre o quanto você estudou ali relacionado ao ser humano, às pessoas. Fala um pouquinho pra gente dos seus livros, do seu canal, dos seus... Nem trouxe os livros. O Desnudando o Assunto é um canal onde a gente
nós vamos lá. Eu já falei com o Céu, já. Betão, bora lá também. Vamos. Lá eu trago uma visão de essência. Então ali eu já entrevistei pessoas para falar de Tantra, falar de sexualidade, né? Não no sentido que todo mundo pensa, vamos falar de sexo. Não. Vamos falar de conscientização, vamos falar de respeito, vamos falar de coisas espirituais. Então eu sempre trago, porque o ser humano é um espírito, eu vejo dessa maneira, que ele é um espírito encarnado e de passagem aqui na Terra. Então todo mundo tem uma essência, tem algo a trazer. Então eu já entrevistei uma monja budista, já entrevistei um rabino. Ecumênico. Bem ecumênico. E assim, legal. cara, tudo, assim, quem quiser lá, bora, desde que traga minha sobrinha, falamos de filosofia. Puta, foi um papo louco, assim, vai pegar a essência ali e embarcar, porque a gente fala pra caramba. Né? Então, assim, acho que o ser humano, ele sempre tem uma mensagem positiva, um lado bom, né? E às vezes, eu vejo muito, ela não é ouvida, ela não é falada. A gente falou aqui que hoje as pessoas não querem mais falar, não querem interagir, não querem mais se comunicar. Elas ficam dentro de casa. Com a pandemia, eu falei, puta, vai voltar e vai ser maravilhoso. Não, piorou a situação em alguns momentos, né? A gente vê pessoas hoje com a saúde mental piorando. Com certeza. E a gente vê isso no mundo todo, né? Então, a saúde mental hoje é um problema que a gente tem muito enraizado, né? E que precisa ter uma atenção, ter uma atenção. Então, assim, o nosso canal fala disso. Legal. Todos mudando assunto. E os livros, é um livro de autobiografia, o segundo livro que eu assim, já está na revisão, está para sair esse mês, se Deus quiser, que fala sobre entre a paixão e a confusão. São as nuances do sexo, eros e o amor. Então, traz uma abordagem de conscientização, de sexualidade, né? Olhar para o mundo, né? Como ele está e como ele existe, e como são as pessoas, né? Sem preconceito, sabe? Cara, já era, né? Não precisamos disso. Pelo amor de Deus, a gente precisa evoluir, a gente está aqui para evoluir. Né? Com certeza. Então, assim, trazendo algumas visões de casos reais, né? Algumas experiências e de autoconhecimento mesmo. Trazer alguns autoconhecimentos para as pessoas que eu vejo, eu falo com muitas pessoas, assim, cara, eu vejo hoje as pessoas não se relacionam. Não sabem mais se relacionar. A gente vê hoje muitas pessoas falando, puta, eu não sei nem como que é uma abordagem se eu sair com... Antigamente, né? Hoje tem apps para tudo isso, né? Antigamente a pessoa chegava em um lugar, olá, bom dia, boa tarde, né? Hoje em dia as pessoas mais se falam, elas se escrevem, né? Elas se escrevem. Então isso perdeu um pouco e as pessoas desaprenderam. Então esse segundo livro é nessa pegada. E tem o terceiro livro, que é uma outra abordagem, que é uma pegada mais espiritual, que aí eu vou trazer experiências onde a gente, falando de a morte em vida, né? Trazer experiências de EQMs, né? Experiência quase morte, vamos falar um pouco também sobre de pessoas que foram e ficaram aqui, que tem um nível de comunicação com as pessoas que ficaram, eu vou falar de alguns casos meus também, enfim. Por aí. Legal. Tá bom? Pô, sensacional. Eu acho animal esse conhecimento humano que você tem, essa visão holística. Eu acho sensacional, cara, de verdade. Eu acho que isso agrega muito também no negócio, né? Eu acho que você lidando com pessoas ali no dia a dia, entendendo como que as pessoas funcionam de diversas formas, né? Tanto espiritualmente como psicologicamente, esse tipo de coisa, acho que tem muito a agregar para qualquer negócio. Sim. Legal. Pô, Jobson, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a presença aqui, junto com essas figuras maravilhosas aqui, que eu admiro de verdade o trabalho de vocês. Pô, nossa, valeu. Tenho um apreço gigantesco pelo que vocês fazem. Obrigada. Eu agradeço muito o convite por estar aqui e eu me sinto honrado por isso. Muito obrigada. Obrigadão, cara. Com certeza você vai vir mais vezes aqui trocar uma ideia com a gente, com certeza. Obrigadão mesmo. Valeu por toda a contribuição. Não, com certeza. Vamos que vamos. Tá bom. Pessoal,
Obrigado para quem assistiu até agora, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente vai trazer muito mais conteúdo relacionado à área de tecnologia, segurança e conscientização para você e para sua equipe, tá bom? A gente está deixando aqui embaixo também as redes sociais do Jobson para vocês seguirem eles, acompanharem o canal dele também. É isso aí, brigadão, pessoal. Obrigado, galera. Até a próxima. E fiquem sempre com mais um Cyber Sabe, né? É isso aí. Muito Tchau, tchau, obrigado. pessoal. Valeu. Valeu.